Olá, amigo do YouTube. Sou o Vanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. No vídeo de hoje a gente vai falar com vocês sobre conjuntos numéricos, né? Vamos ver o conceito de conjunto e vamos estar aí estudando conjuntos numéricos. Bom, conjuntos é uma reunião de elementos. Podemos dizer que essa definição é bem primitiva, mas a partir dessa ideia podemos relacionar outras situações. O conjunto universo e o conjunto vazio são tipos especiais de conjunto. Então, a gente vai definir dentro do conjunto o conjunto universo e o conjunto vazio, que são, né, tipos especiais de conjunto. O vazio não possui elemento e pode ser representado por... Aí você pode colocar chave, né? Ou esse símbolo, né, tipo de um O maiúsculo, cortado ao meio. Tanto esse primeiro como o segundo é chamado de conjunto vazio. E essa maneira de você representar o conjunto vazio. Já o conjunto universo, ele possui todos os elementos de acordo com o que estamos trabalhando. Podemos representar ele pelo U maiúsculo. Então, todo o conjunto universo, você vai representar pelo U maiúsculo. Representando o conjunto. Vamos lá. A representação de um conjunto depende de determinadas condições. O exemplo 1 aqui. Qual é a condição? O conjunto dos números pares maiores que zeros e menores que 15. Quem são os números pares maiores que zeros e menores que 15? O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e o 14. Menores que 15. Então tem que haver uma condição para você representar esse conjunto, né? Como que eu vou, né, representar, fazer a representação disso aqui genericamente? Como que eu represento a propriedade disso aqui? Então vamos lá. Representação pela propriedade de seus elementos. O conjunto A, x tal que x é par, porque nós falamos de números pares, né? Ó, números pares, né? E o meu conjunto, que é o conjunto que eu vou representar, né, um conjunto X, os elementos que eu ainda não sei, né? Ele é maior que 0 e menor que 15. Então, está entre o 0 e o 15. O símbolo da barra significa tal que. Você lê tal que. Então, esse símbolo aqui, você vai ler tal que. X tal que X é par e X é maior. Ó, X é maior que 0 e X é menor que 15. Então, essa maneira de você fazer a representação da propriedade dos elementos, né? Essa maneira de escrever. Muitos alunos olham isso aqui e não entendem, né? Então, é isso aí, ó. Eu estou representando essas condições de conjunto que foi dado lá em cima. Vamos fazer mais um para vocês assimilar melhor o conteúdo. O exemplo 2. Vendo as condições dos números naturais, agora já é ímpares. Menor que 20, né? Ó, menor que 20. O ímpar é menor que 20. Quais são os elementos? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Os números ímpares menor que 20. E como que nós vamos fazer, né, a propriedade desses elementos? Ó, o conjunto A, né? Aí você vai apresentar entre chave. O X pertence ao conjunto dos números naturais, né? Então, vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Tal que X é ímpar e X é menor que 20, né? Porque ele diz que é os números ímpar, né?
e tem que ser menor que 20. Então, x pertence aos números naturais, tal que x é ímpar e menor que 20. Né? Lógico que ele é número natural, só que ele é menor que 20. Né? E a outra forma de você fazer a representação dos elementos é a utilização de diagrama. Né? Você pode também representar ele por diagrama. Nós estamos representando aqui por chave. X tal que, aí o x ele vai ser maior que 2 e menor ou igual a 12, né? E aqui, ó, o conjunto B, x tal que, x vai ser maior que 4 e menor que 8. Como nós vamos representar isso, né? No diagrama. Vamos lá. Ó. Aqui, o que está falando aqui? Que o x ele vai ser maior que 2. Então, eu não posso colocar o 2. Eu vou colocar a partir de 3. E menor igual a 12. Se é menor igual a 12, eu tenho que incluir o 12. Então, eu já vou começar. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó. Eu incluí o 12 porque o x é maior que 2, então tem que começar do 3, e menor ou igual a 12. Agora esse outro aqui, como que eu vou representar esse outro? Né? X é maior que 4 e menor que 8. Qual que é o maior que 4 e menor que 8? Maior que 4 é o 5, o 6 e o 7. Né? Como ele não tem o tracinho embaixo, então eu não posso colocar o 8. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a união desse conjunto. Como que eu faço a união? Você vai pegar na ordem, né? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você pegou na ordem. Ô professor, mas aqui tem um 5 e aqui tem um 5. Repetir o 5 duas vezes? Não. Você vai colocar ele somente uma vez e já está representando os dois conjuntos. E o 6, repetiu aqui, vai colocar ele somente uma vez. O 7, colocar ele somente uma vez. Não há necessidade de colocar duas vezes. Então, o que você fez aqui? Você fez a união, né, entre os dois conjuntos. Beleza? Bom, o que são conjuntos numéricos? Vamos entrar agora no conceito de conjunto numérico. Conjunto numérico são coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado da necessidade da humanidade em determinado período histórico. Veja quais são esses. Então, quer dizer, antes não havia o conjunto numérico. Só que com a necessidade de contagem, o ser humano ele precisou criar símbolo que representasse esse conjunto. Né? Então, o que nós vamos perceber aqui? O primeiro conjunto que surgiu foi o conjunto dos números naturais. Né? Foi o primeiro que se teve notícia, nasceu da simples necessidade de fazer contagem, por isso seus elementos são apenas números inteiros e não negativos. Então, quando você vai contar, o que você faz? Você conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Então, aqui não havia, né, não tinha números negativos. Então, são os naturais. Como que eu vou representar o conjunto natural? Vou apresentar com a letra N, né? E vai ser representado assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e etc. Porque ele é infinito. Com o decorrer do tempo, não foi suficiente o conjunto de números naturais. Né? Teve que surgir o conjunto de números inteiros. Quem que é esse conjunto de números inteiros? Exclui os naturais? Não. É os naturais, mais alguns números que não são naturais. Né? Então, ó, o conjunto de números inteiros é uma aplicação de conjunto dos números naturais. Ele é formado pela união do conjunto dos números naturais com os números negativos. Surgiu aí os números negativos, entendeu? Em outras palavras, o conjunto de números inteiros é representado pela letra Z, possui o segundo elemento. Vamos ver quem são esses elementos.
Tá. Então, observamos lá no conjunto de números inteiros, que são os números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e etc. E os números não positivos, que é quem? O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Depois surgiu o conjunto de números racionais. Quem são o conjunto de números racionais? Nasceu na necessidade de dividir quantidade. Portanto, esse é o conjunto de números que possui por escrito a forma de fração. Ele é representado pela letra Q, né? O conjunto dos números racionais possui o seguinte elemento. Então, olha aqui. Quem que são os conjuntos racionais? X pertence ao conjunto dos racionais tal que A sobre B, que é a forma de fração, este A tem que pertencer ao conjunto de números inteiro, pode ser positivo, pode ser negativo. E o B tem que pertencer ao conjunto de números naturais. O B, que é o denominador, nunca vai ser, né, zero. Então, ele tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. Então, a definição acima é lida de forma da seguinte maneira: x pertence aos números racionais, tal que x é igual a A dividido por B, com pertencente aos inteiros e B pertencente aos números naturais, né? E diferente de zero, nunca vai ser zero. Em outras palavras, se é uma fração, um número que pode ser escrito na forma de fração, então é um número racional. Então, todo número que você pode escrever na forma de fração, ele é racional. Então, vamos lá. Quem são os racionais? Os naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tem um imaginário, né, abaixo, né? E os inteiros, que é os naturais e os negativos. E aqueles números também, pessoal, decimais. 0,15, 0,25. Tem como você escrever na forma de fração, né? 0,15, 15 sobre 100. 0,25, 25 sobre 100. Então, todos que você pode escrever na forma de fração são números racionais. Então, os números podem ser escritos em forma de fração. Quais são os números que podem ser escritos em forma de fração? Todos os números inteiros, né? Que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 0,2, 0,10, 0,15. Os decimais, finito. Finito que tem a quantidade de casas que você pode contar. Você pode escrever na forma de fração. E as dízimas periódicas. A dízima periódica é aqueles números que repetem, né? Os números depois da vírgula. Vamos lá, os decimais finitos. Vamos dar um exemplo aqui. 1,1, né? Você pode colocar 11 sobre 10. 2,32, você pode colocar 232 sobre 100, que é duas casas. 4,45, você pode colocar 445 sobre 100. E simplificar ele. Esses são os decimais finitos. E dízima periódica, professor. Olha aqui. 2,3333333 e etc. Ó, repetiu de período em período. São dízima periódica, né? Ó, o que eu posso ver aqui, ó? 45, 45, 45, 45. Ó, dois períodos, ó. Tá repetindo, ó. 45. Esses são números. Toda vez que aparecer esse tipo de número, ele é racional porque pode escrever na fração. E esse aqui, ó. 75, 89. 75, 89. 75, 89. 75, 89. Você pode escrever na forma de fração. Toda vez que repete uma sequência de números, é dízima periódica, né? Bom, pessoal, agora vem o conjunto de números irracionais. O irracional é o que fica fora dos naturais, fora dos inteiros, fora dos racionais, né? Porque se eu pegar o natural mais o inteiro, juntar ele vai formar o racional. O irracional está fora, é uma parte de número que fica fora desse conjunto. A definição de números irracionais depende da definição dos números racionais. Portanto, pertence ao conjunto dos números irracionais todos os números que não pertencem ao conjunto dos racionais. Dessa forma, ou um número é racional ou ele é irracional. Então, ele é racional ou irracional. Não tem outro escape para ele, né? Isso dentro do conjunto dos números reais, pessoal.
Lá no ensino médio vocês vão estudar outro conjunto. Não existe possibilidade de um número pertencer a esses dois conjuntos simultaneamente. Dessa maneira, o conjunto de números irracionais é complementar ao conjunto de números racionais dentro do universo do conjunto dos números reais. É o que eu falei agora, ó. A união dos racionais com o irracional vai formar o conjunto de números reais. Bom, outra maneira de definir o conjunto dos números irracionais é a seguinte: os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. São eles, ó. Vamos ver aqui. Os decimais infinitos, né? Você tem lá um número decimal e tem um tanto de número depois da vírgula, né? Você não tem como escrever na forma de fração, porque para escrever na forma de fração ele tem que ser finito. Você tem poder contar a quantidade de casas que tem depois da vírgula, né? As raízes não exatas também, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5 e assim por diante. Olha aí, uns decimais infinitos, né? Ele é vários números diferenciados e continuam. Então esses são irracionais. Aí, pessoal, muito importante, ó, o π, né? O π, que qual é a apresentação de π? 3,14, 15, né? E um tanto de número infinito, número depois. A raiz quadrada de 2, né? Não dá exato. Conjunto dos números reais. Quem são? O conjunto dos números reais é formado por todos os citados anteriormente. Sua definição é dada pela união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Representado por R, esse conjunto pode ser escrito matematicamente da seguinte maneira. Então, olha aqui. Quem é o conjunto de números reais? É os números racionais unidos com os números irracionais. Então, quando você soma os racionais mais os irracionais, ele forma o conjunto de números reais. O I é um conjunto de números irracionais. Dessa maneira, todos os conjuntos citados anteriormente também são números reais, né? Então, para concluir, vamos lá. Temos, então, o seguinte conjunto numérico. Olha aqui, conjunto numérico. Nós temos aqui, ó, essa azul aqui, que são os naturais. Aí depois nós temos esse branco, que são os inteiros, que os naturais também pertencem a ele, está dentro, é subconjunto. Depois tem os números racionais, que os naturais está dentro e os inteiros também está dentro. E o conjunto de números irracionais está separado, entendeu? Porque não faz parte desse conjunto, nenhum desses três conjuntos. E os quatro juntos formam o conjunto dos números reais. Então, como que vai ficar apresentado? Vai ficar apresentado o seguinte, ó. Conjunto do número natural é representado pela letra N. Conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. E o conjunto dos números irracionais é representado pela letra I. Somando esses conjuntos, forma o conjunto dos números reais, né? E olha lá, no final, o conjunto de números reais é representado pela letra R. Então, temos todos os conjuntos aí estudados, tá? Espero vocês tenham gostado aí e tenham entendido esse vídeo. Quem não for inscrito, inscreva no canal do professor Vanderlei, né? Gostou? Dá um like, ativa o sininho para receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.